Vamos dar início à nossa reunião de hoje. Gostaria que os companheiros se posicionassem nas mesas. Convidamos o nosso presidente, Marcelo Ferreira, para assumir a cadeira número 1. Nosso secretário, Marcos Antônio Munir Maciel, cadeira número 2. O nosso palestrante, Dr. Alexandre Albuquerque. O companheiro Saulo Xavier, para compor a mesa, e o nosso companheiro da nova geração, Gabriel Neto, para compor a mesa. Presidente, a mesa está feita. Declaramos iniciada a nossa reunião plenária do Rotary Clube do Recife. Solicito que todos fiquem em pé para saudarmos o pavilhão de bandeiras. Convidamos o companheiro Antônio Faria para fazer a reflexão rotária. Companheiros, que hoje seja um dia de fé renovada, pois quando acreditamos que Deus está no controle de tudo, o coração se acalma. A vida flui com leveza e seguimos mais seguros. Lembre-se, o que para nós parece impossível, para Deus não passa de um detalhe. Confie, Deus é por nós. Sim, sim. Registramos a presença na nossa reunião de Macário Júnior, do Rotary Leão do Norte. Solange Esteves, do Clube Satélite. Rose, também do Clube Satélite, Criando Pontes. Nosso amigo Carlos, que não é nem um visitante, já é um companheiro já nosso, do Rotary Clube Rio de Janeiro, Rio Comprido. E Mirella, também do Satélite, Criando Pontes. Sociais da semana. Aniversariantes. Senhora Maria Betânia Ramos André, esposa do nosso companheiro João Virgílio André. Ayrton da Costa, no dia 7. No dia 10, Bruno Oliveira Raposo Dantas. No dia 11, Roseli Cabral Pessoa e nosso amigo Franklin Carvalho Malta. No dia 11, né, Franklin? Aniversário de casamento. Hoje, né, amanhã, aniversário de casamento do nosso querido companheiro Antônio Carlos Bastos de Faria e Ana Maria. Parabéns para todos, nossa saudação rotária.
50 anos, não é brincadeira não, eu já fiz isso. Presidente. Em tempo do presidente, gostaríamos de registrar a participação no Hila Camp 3 do Rotary Club do Recife. E também informar que a nossa próxima reunião, no dia 13 de novembro, teremos a honra de receber o Dr. Ronald Cavalcante, que trará a palestra com o tema Um Projeto Fantástico, o ônibus cirúrgico Inácio Cavalcante, que foi um projeto feito pelo Rotary Club do Recife e apoiado pela Fundação Rotária. Tá? Gostaria de colocar e pedir licença para entregar o diploma de apoio ao Hila Camp ao nosso companheiro Celso Batistella, mas que no momento eu não vou poder fazê-lo, mas entregaremos em breve o diploma de participação. O projeto do Hila é um projeto bastante interessante. Ele aconteceu na Clube da Aeronáutica, lá em Piedade, e que é feito já pelo 3º ano, apoiado pelo Rotary Clube do Recife e mais outros Rotaries, o Rotary Lago do Norte, o Rotary Lago da Paz, e eu acho que outro Rotary que eu não me lembro, mas é um projeto bem interessante. Eu gostaria de convidar Rotary Clube o companheiro do Rotary Clube Leão do Norte, que foi um dos promotores do evento, para falar um pouquinho sobre o Hila Camp. E pedir ele para ser breve. Macário, por favor, fique à vontade. Boa tarde a todos os companheiros. Boa tarde, companheiro presidente Marcelo, qual saúde da mesa. Bem, falar do Hila Camp é trazer para vocês que fazem parte do Hila Camp também, porque desde que ele foi implantado, a ideia surgiu entre eu e Ana Fernandes, que é daqui do clube de vocês, e a gente vem desenvolvendo esse projeto em parceria com a ASFAM, que é a Associação Beneficente de Adaptação Militar, né? Formada por militares aposentados da aeronáutica, e que a gente abraçou esse projeto realizando ele em formato de acampamento de um final de semana. Como são militares, então nada mais justo que um acampamento. E esse Hila, ele acontece em forma de gincana, né? Todos os 30 participantes são divididos em 3 equipes e toda a temática do evento, de uma forma bem lúdica, é pontuada. Então eles têm palestras, eles têm atividades esportivas, né? Eles têm plantio de mudas em relação ao meio ambiente, eles têm atividades de dinâmicas, ele tem as palestras propriamente ditas, né? E tudo isso interagindo com um final de semana onde a gente já os recebe na sexta, né? Oferece um filme, um cinema para eles, com direito a pipoca, refrigerante, onde a temática do filme tem a ver com Hila, e a partir disso eles já pernoitam, já dormem lá. E a gente começa o sábado com a abertura propriamente dita, com todos os clubes envolvidos, os presidentes lá e tudo mais. E daí a gente segue a programação até o domingo, onde a gente termina com, oferece uma feijoada e reúne os familiares para premiar todos os que participaram, né? Por que 30 jovens? Porque todos saem premiados, independente de qual colocação. São 10 medalhas de ouro, 10 de prata, 10 de bronze, que eles vão descobrir ao final qual equipe ganhou, né, fez a parte da colocação. Participantes do Hila anterior também participam como monitores, né? Então eles também têm essa oportunidade de voltar e ajudar a equipe. Bom, aproveitando também que não estava nada combinado, eu tinha vindo aqui com outro propósito também sobre o Hila Camp, mas o companheiro Marcelo falou, eu vim trazer aqui em mãos o certificado de
participação do Rotary Clube do Recife, um certificado de honra ao mérito, para ser entregue, onde, pela primeira vez também, estaremos entregando a medalha de primeiro lugar, de honra ao mérito, ao Clube Rotary Recife, por ter sido o maior patrocinador e o maior apoiador do Rila Camp 3. Dando sequência à nossa reunião, convido a companheira Leni Amorim para fazer a comunicação e proposta. O secretário, antes do secretário. Bem, pode vir, Leni. Boa tarde aos meus companheiros. E queremos apenas dar um reforço num convite que está no nosso boletim. É a respeito dos 40 anos da Academia Pernambucana de Música. Então, essa academia reúne os músicos mais tradicionais e famosos do Estado. Está completando 40 anos no próximo dia 17, às 17 horas, no Salão Capiba, na ABB. A entrada é franca e a apresentação cultural fica por conta do Grupo Sagama. Quantos aqui conhecem o Grupo Sagama? Rapaz, vocês precisam conhecer. É o maior grupo orquestral de Pernambuco, com apresentações inúmeras no exterior. E o Sérgio Campelo, que é o seu regente, é acadêmico, é nosso acadêmico. Então, eu gostaria que vocês estivessem lá, porque vai ser um fim de tarde muito precioso. Porque se nada servir, o Sagama resgata tudo que tiver que não for do agrado de vocês. Nós vamos ter a sessão solene. Dos 40 que fundaram a academia, 6 estão vivos, então eles vão receber o troféu. E algumas entidades de música receberão um diploma de honra pelo trabalho prestado a Pernambuco na área de música. E logo após, sem delongas, será a apresentação do Grupo Sagama. Não deixem de conferir como este grupo é maravilhoso em Pernambuco. E eu já disse, a entrada é grátis. E o auditório é o Capiba da ABB, na rua Doutor Malaquias. Eu creio que todo mundo aqui sabe onde é a ABB. Gostaria de contar com a presença de vocês. Muito obrigada pela atenção. Secretário, por gentileza. A inversão, para Leni falar antes do secretário, passa pela minha norma, que primeiro as damas sempre. Hoje, 6. Na próxima reunião, 13, esse ônibus, Inácio Cavalcante, eu participei aqui, quando ele foi gestado, lutado, realmente é fantástico em relação à luta que foi, e é fantástico o que ele opera e o que ele traz de benefício para a comunidade. Aí 6, 13, 20. 20 é feriado, que a gente não se lembra. É exatamente o dia da consciência negra. Então, é uma quinta-feira, não haverá reunião no dia 20 de novembro. Obrigado. Só para lembrar, porque amanhã nós vamos fazer o nosso companheirismo, onde está intitulado Talentos do Rotary. Então, tem muitos companheiros aqui que têm um talento investido, que vai apresentar amanhã no nosso companheirismo, amanhã, a partir das 19 horas, no Cabanga Yacht Club, no setor área gourmet, um local muito agradável, na beira do rio, com música, com nossos talentos, como Eurico Noblar, possivelmente Silvio Neves Batista, Miranda, tem nosso amigo Orlando,
Cristina, vai ser uma festa muito boa, muito. Então, quem já se inscreveu são 50 companheiros que vão participar desse nosso trabalho. Então, passo a palavra para o presidente para fazer a apresentação do nosso palestrante. Neste momento, eu preciso transformar a nossa plenária em assembleia para tomar uma decisão de quem será o delegado votante para o Conselho de Legislação do Distrito 4500, que será realizado em Mossoró, no Rio Grande do Norte, em 21 de setembro de 2025. A eleição será presencial e o nosso clube tem direito a 5 votos para eleger esse delegado, que ele decide e participa de um conselho do Rotary Internacional para fazer alterações na parte de legislação e regimentos do Rotary para todo o Rotary no mundo. Então, é um cargo que é exercido durante 3 anos e vai ter essa votação lá, que vai ser a Assembleia da Fundação Rotária, que vai acontecer do período de 21 a 23 ou a 22 de julho, e durante a Assembleia vai ter essa eleição. Então, eu já estou inscrito, já passei alguns documentos incentivando aos companheiros quem gostaria de conhecer a Fundação Rotária, que é muito importante comparecer a essa Assembleia, mas se alguém mais se candidatar, que esteja presente, que se pronuncie agora para se candidatar a ser um votante. Eu proponho Marcelo como nosso delegado votante. Isto também. Então, o candidato é Emídio e a candidata é Elexina. Só uma explicação. Para ser candidato, tem que ser ex-governador do distrito, e os 2 candidatos que se inscreveram é Elexina e Emílio Cunha, Exato. que estão à disposição. Tá? Em reunião com alguns companheiros do Conselho, até pelo tempo de Rotary, pelo apoio que já deram ao Rotary Clube do Recife, estão indicando que nós faremos a nossa opção por Emílio Cunha. Perfeito. Mas eu gostaria de colocar para a Assembleia, e se alguém não concordar com a indicação de Emílio, que levante a mão, por favor. Sobre ele, uma pequena informação dele, porque eu não o conheço. Aí, se eu levantar a mão, eu estou dando um voto no desconhecido. Ela, eu já conheço, foi governadora agora. Sim. Então, eu diria que Emílio foi governador, é uma pessoa extremamente atuante, exerceu cargos relevantes no distrito, já esteve aqui em várias ocasiões, já fez uma palestra aqui muito rica sobre a estrutura do Rotary, que ele conhece bem, entende bem. Ele é o representante regional da Fundação Rotária. Acho que Emílio está bastante habilitado para ter os votos do nosso clube. Agora eu conheço ele, aí eu voto. Também acho, concordo. Emílio ele veio do Rotaract, Interact, e está no Rotary há muito mais tempo do que Elexina. Elexina realmente é uma pessoa ótima, uma excelente governadora, conhece bem, mas por questões até de tempo, né, a gente teve a opção de, pelo menos, a conversa que a gente teve aqui por Emílio, né? E ele tem um conhecimento muito grande, já foi intercambista da Fundação Rotária, já fez uma série de atividades já junto ao Rotary. Carlinhos.
Todos dois são muito bons candidatos, mas o Emílio, ele foi governador do distrito, inclusive na época do Covid. Deu uma força a todos os clubes naquela questão daquelas teleconferências, praticamente ensinou os clubes todos como é que se diz, a logarem no Zoom, tal. Ele realmente se desdobrou na época do Covid. Ele conseguiu fazer uma gestão muito boa, mesmo no tempo de adversidade. E ele tem muito tempo de estrada de Rotary, tá entendendo? Ele é um companheiro, sempre foi um companheiro muito parceiro do nosso clube, não é? E assim, pelo fato de ele ter mais tempo de estrada, tá entendendo? Mais conhecimento, eu acho que seria mais interessante. Apesar de eu ter gostado muito de Alexina como governadora, eu gostei da gestão dela, ela me surpreendeu, né? Tivemos uma visita dela aqui, mas o Emílio, eu acho assim que tem mais antiguidade e tem mais estrada, tá entendendo? Então, há um consenso que é o Emílio. Então, foi aprovado o Emílio. Se alguém for contra, levante a mão. Como não tivemos voto contrário, aprovado por unanimidade, Emílio Cunha como nosso representante no Conselho Distrital de Legislação. Dando continuidade, fechada a Assembleia nesse momento, e convidamos o companheiro Saulo Xavier para apresentar o nosso palestrante. Bom, eu posso fazer aqui sentado e aqui para lá. Pode fazer sentado aqui mesmo, para todo mundo ficar me olhando. Gostei muito da pintura do seu cabelo, está linda. Cabelo branco está linda. Eu sempre disse isso a você. Bom, eu apresentar Alexandre não é uma coisa muito difícil, porque Alexandre foi companheiro meu no Estado, e Alexandre é uma pessoa que tem um currículo rico, muito rico mesmo. Formação, ele formou-se em bacharel em Direito, bacharel em Ciências Contábeis e bacharel em Administração. Portanto, ele conseguiu reunir os 3 elementos importantes para poder se sair bem na sua função de uma só vez. Fez pós-graduação em especialização em Direito Tributário, especialização em Processo Tributário e fez o curso de Extensão de Direito de Energia Elétrica na Católica, na Cândido Mendes. Os outros 2 cursos foram aqui em Pernambuco e o Extensão de Energia na Cândido Mendes. Eu estou dizendo isso aqui porque todo mundo já conhece Alexandre. Alexandre, toda vez que tem algum problema tributário no país sendo modificado, a gente recorre a Alexandre para vir dar uma aula para a gente. Mas aí toda vez a gente tem que dizer quem é o currículo dele. Em experiência, Alexandre, como eu, rodou sua bolsinha no Estado em muito canto. Foi auditor do Tesouro Estadual, na Secretaria da Fazenda, foi orientador tributário, chefe da Divisão de Análise de Processo e Legislação, foi diretor de fomento da ANELIPE, secretário executivo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, diretor-presidente do Complexo Industrial de Porto de Suape, conselheiro do Conselho de Recursos Fiscais, hoje advogado tributarista do escritório Ivo Barbosa. Trabalhos escritos, tudo que você precisa saber sobre a legislação de ICMS. É uma pessoa que tem uma larga experiência em termos de ICMS, já deu um grande serviço, já prestou um grande serviço ao Estado e é um bom companheiro. Antes que o nosso palestrante fale, eu gostaria de registrar aqui a presença do nosso companheiro Alvamir, e que está retornando ao nosso convívio, e foi uma pessoa, um dos idealizadores do ônibus do Rotary, ele ônibus que foi feito do ROP. Então, seja bem-vindo, o seu retorno,
Só queria enfatizar que o companheiro Ivo Barbosa também é rotariano, do Rotary Clube Boa Vista, e passa a palavra a Alexandre, que é também um colega e com muita experiência na área de consultoria também. Por isso que a gente chamou para ele poder falar sobre a reforma tributária. Alexandre foi companheiro consultor comigo e eu estava fazendo o convite, já que ele vem tanto aqui fazer conferência, porque ele não participa também aqui do Rotary, ele já fica vindo normalmente. Ele não precisava estar sendo convidado mais. Aproveitando isso, eu vou preencher a ficha de inscrição dele com urgência e apresentar o meu companheiro. Ele não vai negar, tenho certeza. Eita, depois dessa me lasquei, né? Eu vou pedir para ficar em pé, que eu acho que ajuda, e vou para ali, para perto da apresentação. Me chamaram para falar um pouco sobre reforma. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que ter muita clareza dessa conversa de hoje é que é uma coisa en passant mesmo, né? A gente tem feito debates longos sobre reformas, de dias inteiros, de 2 dias, de 3 dias. Então, falar em meia hora é quase uma missão impossível, mas vamos tentar. Acho que o primeiro ponto que a gente tem que ter muito claro quando a gente fala da reforma tributária é que a que a gente vai falar hoje é a reforma tributária do consumo, da tributação sobre o consumo, não a reforma tributária da tributação sobre a renda, né? Ontem a gente pôde acompanhar a aprovação do PL, que trata da tributação dos dividendos, há uma série de outros projetos também voltados à reforma da tributação da renda, mas hoje vamos nos dedicar à reforma da tributação do consumo. Só para a gente ter uma ideia, um panorama inicial e contextualizar essa reforma, ela está basicamente em 3 grandes atos legislativos: a emenda constitucional 132, o PL 108, que ainda não foi aprovado, ainda é um projeto de lei complementar, mas o PL 108 ele trata muito mais das questões administrativas no âmbito da reforma. Não sei, assim, ontem até conversava sobre isso, não sei se as questões administrativas hoje não têm tão mais urgência do que as questões meritórias do próprio imposto, porque a gente está às vésperas da implantação do IBS e da CBS e ainda não sabe, ao certo, diversas obrigações acessórias que deverão ser criadas para se atender a esses 2 novos tributos. E a Lei Complementar 214, a gente vai concentrar um pouco mais na Lei Complementar 214, ela já foi aprovada e ela trata em si das incidências, das não incidências, das isenções e dos regimes tributários aplicáveis tanto ao IBS quanto à CBS. E por falar em IBS e CBS, não é bem IBS e CBS, porque a gente tem com esta reforma a criação de 3 tributos. O Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços e um imposto seletivo, que começou a se chamar muito de imposto do pecado, mas um imposto incidente sobre uma lista de produtos pré-selecionados. Eu não tenho muita simpatia por chamar do imposto do pecado, porque tem tantas coisas mais pecaminosas que não estão lá, né? E tem umas coisas que nem é tão pecado assim e está por lá. Mas isso é para a gente ter um pouco da ideia do que vai acabar com a reforma e do que vai surgir com a reforma. Então, acaba o ICMS, acaba o PIS, a COFINS, o IOF sobre seguros, o ISS e o IPI. Todos esses são tributos que serão extintos gradualmente com a reforma. O IPI cabe uma pequena observação, porque o IPI pode continuar existindo para aqueles produtos que concorrem com itens fabricados na Zona Franca de Manaus. Então, um fabricante de moto que está em Pernambuco poderá estar sujeito ao IPI, porque na Zona Franca tem uma fábrica de motocicletas. Então, essa é a única exceção em relação aos tributos que hoje existem, que serão extintos, é o IPI para aqueles itens que concorrem com a Zona Franca de Manaus. Esse calendário também é bem interessante para a gente compreender a reforma.
A emenda veio lá em 2023, a gente passou 2024 e estamos aí concluindo 2025, com a aprovação das leis complementares que disciplinam toda essa questão da reforma. Ainda falta, para 2025, o PLP 108, que eu falei, e ainda falta o regulamento. Né? A Lei Complementar 214 tem 500 artigos, o regulamento dizem que tem 5.000. Mas a gente tem tempo para ler até 1º de janeiro. Algumas coisas que começam a apertar muito, e uma delas é o regulamento. Né? A gente bem sabe, quem está no dia a dia ali com a barriga no balcão, que a tributação depende muito do regulamento. A lei, por vezes, é muito generalista e traz muitos espaços que não ficam bem compreendidos. O primeiro marco importante da reforma é 2026. A gente tem muita noção de que a reforma começa em 2033, 2033. Não. Para o ano já tem IBS e CBS. Só que a gente vai ter uma CBS de 0,9% e um IBS de 0,1%. Os dois somados dão 1%. Isso é importante por várias razões. Primeiro, esse 1% ele vai servir para a calibração da alíquota final. Não se sabe ainda a capacidade de arrecadação do IBS e da CBS. Em especial porque eles têm uma base de incidência bem diferente do ICM, do ISS, do PIS e da COFINS, nem tanto, que já tinha uma base mais ampla. Mas esses novos tributos incidem, inclusive, sobre atividades desenvolvidas nas pessoas físicas. Aquele que tem ali 4 casinhas de aluguel vai passar a pagar IBS e CBS. E não pagavam nem PIS, nem COFINS, nem ICM, nem ISS, nenhum desses tributos. Então, eles têm uma base muito ampla de incidência e não se sabe ao certo quanto se arrecadará com esses dois novos tributos. Então, 2026, a alíquota teste de 1%, essa alíquota servirá para projetar a arrecadação futura e, assim, definir a alíquota futura. O governo tem falado em 26,5%, já falou-se em 27%, já se falou-se em 28%. É tudo, às vezes, um grande chute, né? Porque se espera muito do IBS e da CBS do ponto de vista de fechar as brechas legislativas para que o cara escape, nem pague o ICM, nem pague o ISS, nem pague um tributo ou outro. Então, essas brechas, de alguma forma, e a base ampla devem trazer um incremento de arrecadação importante. Para 2026, uma outra informação bem importante é que poderá, e aí depende do regulamento, ser dispensado o pagamento para todos aqueles contribuintes que cumprirem com as obrigações acessórias. Então, se a pessoa física que vive de aluguel emitir a nota fiscal de aluguel, poderá ser dispensada de pagar 1%. Mas por que isso, Alexandre? Porque o que o governo quer é estimar, não arrecadar. Então, se eu emito o documento fiscal, ele já vai saber qual é o imposto daquele documento fiscal. Eu já vou ter que informar no documento fiscal a que alíquota eu estou sujeito, qual é a carga tributária incidente ali. Então, para fins de projeção da tributação futura, o cumprimento da obrigação acessória será bem relevante. É um ponto de preocupação, porque estamos em novembro e essas obrigações acessórias ainda não foram definidas. Para a gente ter uma ideia, a nota fiscal eletrônica de mercadorias, do ICMS, essa já está bem consolidada, né? Já há bastante tempo que se opera. Mas a nota eletrônica de serviço, não. Recife implantou a nota fiscal de serviço para o primeiro grupo, dia 1º de novembro. Segunda-feira foi o primeiro dia que se começou a emitir a nota fiscal de serviço nacional, em Recife. Ontem, a gente estava com um sistema completamente instável e não se conseguia emitir. As empresas desenvolvedoras de software não conseguiam conexão e fazer a emissão automática, a emissão só estava manual.
Então, isso é duro, porque você está aí nas vésperas. O segundo grande grupo começa em 1º de dezembro, né? E em janeiro, em princípio, todos entram em 1º de janeiro. A nota fiscal de serviço eletrônico, há uma tendência aí, um conflito, às vezes, entre o próprio comitê gestor do IBS, que reúne estados e municípios, e a Receita Federal, que disciplina a CBS, sobre que documento deve ser usado na venda de imóveis, na locação de imóveis, na prestação de serviços financeiros, porque os serviços financeiros também passarão a estar sujeitos ao IBS e à CBS. Há uma tendência de que locação passe a ter nota fiscal de serviço, ou a nota fiscal de serviço contemple também a locação e a compra e venda de bens imóveis. Essa é uma tendência, uma expectativa que a gente está muito grande. Havia uma iniciativa de desenvolver um novo documento fiscal voltado para atividades imobiliárias, assim como para as atividades financeiras já está em fase de conclusão um novo sistema de documentos de informações econômicas fiscais para o setor financeiro. Então, o banco não vai emitir nota nem de mercadoria, nem de serviço. O banco vai ter uma declaração própria. Mas o único que conseguiu evoluir do ponto de vista de documentos fiscais próprios foi o sistema financeiro. Os outros ainda estão ali naquela angústia de que documento eu vou usar. Mas 26 é uma data bem importante nesse sentido. E compreender a que regime eu estou sujeito é importante. Porque se eu pago errado 1%, eu posso gerar uma alíquota futura maior do que a necessária ou uma alíquota futura menor do que a necessária. E se eu erro para mais, daqui que eu conserte esse erro e o governo reveja essa alíquota, eu vou passar alguns anos pagando uma oneração tributária que é relevante. Se a gente imaginar que 27% é a maior alíquota do mundo sobre o consumo, as melhores estimativas brasileiras apontam para 26,5%. Então, a gente tende a ter uma alíquota superior à da Hungria. E tende a ter um regime de tributação sobre o consumo dos mais caros, se não o mais caro do mundo. Então, errar no regime de tributação sobre o consumo, que já é o mais caro, pode trazer um desequilíbrio nesse consumo, né? E até um estímulo a um comércio informal, a uma concorrência desleal, porque você tem uma margem importante de tributo ali, e quem decidir concorrer de forma desleal vai ter uma vantagem de preço importante. Em 2027 acaba de forma definitiva o PIS e a COFINS. E esses dois tributos são substituídos pelo CBS, pela CBS, a contribuição sobre bens e serviços. Essa contribuição é administrada pelo governo federal, não tem a gestão dos estados nem dos municípios, e ela vem substituir o PIS e a COFINS. Basicamente, ela vem substituir o PIS e a COFINS. Em 2027, acaba o PIS e a COFINS e surge de forma definitiva a CBS. Hoje, os estudos indicam uma alíquota de CBS na casa de 8%. Quando a gente olha até os simuladores da própria Receita Federal, trabalham com uma alíquota de CBS na casa de 8%. Para quem é do lucro real, 8% vai até diminuir, porque hoje eu pago 9,25%, mas para quem é do presumido, que paga 3,65%, 8% vai subir bastante. Então, 2027 é também uma data importante, porque é um marco em que acaba o PIS/COFINS e entra a CBS. O IBS acaba em 27, ele só fica aqui em 26? Não. O IBS ele continua ao longo dos anos, até a sua conclusão, e até a sua implementação integral. Mas ele continua na alíquota de 0,1%. Eu vou continuar pagando agora não mais no regime de compensação, o 0,1% nos anos de 27 e 28, e aí em 29 essa alíquota começa a subir. 28 é um ano que não teremos novidades,
vai estar ali se experimentando a CBS integralmente implantada. E em 29, a gente começa uma transição aí mais forte para o ICMS e o ISS. Gradativamente, esses dois tributos serão extintos e substituídos pelo IBS. O Imposto sobre Bens e Serviços é um imposto de gestão estadual e municipal. A gente não vai ter mais agora o tributo do Estado, o tributo do município. Minha atividade é serviço, eu pago para a Prefeitura. Minha atividade é comércio, eu pago para o Estado. Tanto comércio como serviço vai pagar um imposto único, o IBS. E os estados e municípios é que irão partilhar a arrecadação daquele tributo. Por isso, até a grande briga do PLP 108. Porque o PLP 108 institui o comitê gestor, que é quem vai administrar essa grana toda. E vai dizer que Pernambuco tem tantos milhões, o que o Ceará tem tanto, que Recife tem tanto, que Olinda tem tanto. E isso é um jogo de poder bem forte, né? As próprias associações municipalistas estão em pé de guerra grande, porque se quer uma indicação de 14 membros pela Associação Municipalista e a marcha dos prefeitos 13 membros. E aí um acha que merece mais, o outro acha que merece menos. Os próprios estados, porque isso tem uma curiosidade importante, que às vezes a gente não percebe. Os eleitos para o comitê gestor terão mandato. Isso significa que um governo atual pode eleger alguém que vai administrar o imposto dos governos futuros. Então, é um ponto bem sensível e isso tem sido objeto de uma discussão enorme. O mandato previsto originalmente era de 4 anos. Se eu imagino que a pessoa será nomeada em 1º de janeiro de 26, ele vai ser o representante do governo, o representante da prefeitura, até 2030. Ainda que a gente tenha uma mudança da administração, seja municipal, seja estadual. Então, esses são pontos bem relevantes. Então, 29 a 32, há essa migração, ela ocorre em 10 pontos percentuais por cada ano. Então, em 29, 10% do ICM e do ISS acaba e surge 10% da alíquota final do IBS. Em 30, 20% acaba e surge 20% do IBS. Em 31, 30%, em 32, 40% e em 33, 100%. Então, a reforma ela só é implementada integralmente lá em 2033. Por isso que todo mundo fala muito, mas só vem em 2033, só vem em 2033. Não só vem em 2033. A gente tem 1% aqui, 8% aqui, e aqui a gente já vai ter 10, 12, 14, até chegarmos aos 28% lá em 33. Então, eu acho que esse calendário é importante por isso. Coisas novas, eu destaquei só, para a gente não falar de tudo da reforma, só curiosidades da reforma. Uma coisa que muda muito e que acho que vai ter um impacto importante nas empresas é que o crédito agora está condicionado ao pagamento. Então, eu preciso revisitar minha carteira de fornecedores. Porque se eu tenho um fornecedor que é mau contribuinte, eu não vou poder creditar o imposto da compra dele. Aquela confusão da empresa laranja, cometa, maracujá, sei lá, né? Isso vira um drama importante na reforma, porque o crédito está condicionado ao pagamento pelo fornecedor. Se o fornecedor não paga, eu não credito. E isso pode mudar, e isso pode impactar fortemente o meu custo. Isso pode impactar fortemente o meu custo. E isso tem impacto no custo de todos nós, inclusive daqueles que têm tributação cumulativa hoje. Porque a gente percebe muito isso no cara que compra e vende mercadoria. Mas eu que sou um prestador de serviço, se o meu fornecedor não pagar o imposto dele, eu não vou poder creditar. Se o dono do prédio não pagar o IBS dele, nem a CBS,
eu não vou creditar o IBS e a CBS do aluguel. Né? Se o cara que cuida lá da minha informática não pagar o IBS e a CBS, eu não vou poder creditar. Então, todos os meus custos não são custos vinculados ao comércio de mercadoria. São custos vinculados a qualquer atividade que eu tenha de aquisição, seja de bens, seja de serviços. A gente precisa ter na cabeça que o IBS e a CBS têm uma base ampla. Não existe mais a circulação de mercadoria ou a prestação de serviço numa lista específica. Deixa de existir lista. É sobre toda a atividade econômica. Então, esse é um ponto importante da reforma. Outro ponto importante da reforma, o split payment. Eu até não gosto muito, mas agora adotaram. Eu fui na época que dizia, não bota expressão em inglês na norma. Mas agora já largaram isso de mão. As normas estão cheias de expressões de fora. Mas esse é um ponto de atenção importante também na reforma, porque eu deixo de administrar o imposto. O que é que acontece hoje? Eu faço uma venda dia 5, uma venda dia 6, recebo o dinheiro. Quando chega no final do mês, eu apuro o imposto devido e no dia 15 do mês seguinte pago. E se eu tiver apertado, deixo para pagar depois. Ah, porque tem a folha, eu vou preferir pagar a folha a pagar o imposto. A gente sabe que muitas vezes na vida empresarial, decisões como essa precisam ser tomadas. O split payment, de alguma forma, acaba com isso. Por quê? Quando eu fizer uma venda no cartão de crédito, no cartão de débito, em meios eletrônicos de pagamento, a administradora do cartão já vai repassar para mim, se o imposto for 28, só 72. Vai entrar na minha conta R$ 72. Os 28 vai para a conta do governo. Então, a minha administração desse recurso vai restar extremamente prejudicada. Principalmente, e hoje, cada vez mais, se vende com meios eletrônicos de pagamento, né? O comércio, a gente atende muita gente do comércio, hoje é 3% quando você vê uma atividade. Quem vende muito em dinheiro, vende 5%, né? E aí, essa retenção na fonte, vamos assim chamar, ela vai ter um impacto importante no fluxo financeiro. A gente tem uma discussão enorme sobre o split payment, inclusive do ponto de vista do comprometimento financeiro das empresas. Porque se eu faço um split payment de 28%, e no final do mês a empresa não deve 28%, porque tem os créditos, ela vai ter que esperar o final do mês para entregar a declaração e pedir de volta o que teve retido a mais. O governo ficou bem atento a isso, isso foi uma reclamação geral do varejo, principalmente. E o governo hoje está desenvolvendo um projeto para que o split payment já apure o saldo de imposto a pagar e já retenha o saldo de imposto a pagar. Se discute muito se essa apuração ela será produto contra produto ou será acumulativa. A tendência é que seja acumulativa. Eu vou comprando insumos e creditando na conta do próprio governo de forma online automática. Comprou 10, creditou 10. Comprou 20, creditou 20. Vendeu 5, debitou 5. Vendeu tanto, debitou tanto. Quando esse débito ultrapassa os créditos, o split começa a funcionar. Então, seja no modelo, seja em outro, seja no modelo que tem um impacto financeiro mais forte, ou seja no modelo que tem um impacto financeiro menos forte, o split payment é uma ferramenta que vem mexer com os recursos financeiros, né? Vem ali ter um impacto no caixa importante. Simples Nacional, ele continua. Acho que há um enfraquecimento do Simples, porque a empresa do Simples, ela vai ser competitiva na venda ao consumidor. Então, eu que tenho ali um pequeno varejo, uma sorveteria, uma coisa que atende ao consumidor, a empresa do Simples vai continuar sendo competitiva.
Mas uma empresa do Simples que vende para outra empresa, um fornecedor do Simples para um outro contribuinte, esse perde competitividade dentro do Simples porque ele não gera crédito. E aí o que se criou com a reforma? Se criou um regime opcional. Você pode ficar no Simples para todos os tributos, ou você pode ficar no Simples só para contribuição previdenciária, imposto de renda, CSL, e os impostos sobre o consumo você ficar fora do Simples. Então, eu vou passar a ter 2 tipos de empresa no Simples. A empresa que é do Simples para todos os tributos e não gera crédito, e a empresa que é do Simples apenas para os tributos que estão fora da reforma. Para o IBS e para a CBS, ela vai apurar como se não fosse simples, como uma empresa do regime regular. Esse também é um ponto interessante da reforma. Cashback, é mais outra expressão, que é aí que vem, mas também é uma novidade da reforma, que a gente não tem essa experiência no Brasil. Até se tentou ter, Pernambuco mesmo, teve aquele programa do Bolsa Família, que olhava as compras, mas muito pouco, né? Cashback que eu me lembro só, Saulo foi dessa época, foi do Pernambuco, não era? Que o cara pegava as notas para trocar por figurinha, para completar o álbum Pernambuco. Mas tinha cashback para jogo de futebol, né? A gente teve outros, todos com a nota. A gente teve outros cashbacks, mas não voltados à devolução do dinheiro. A gente tem uma ferramenta agora que devolve o dinheiro, e devolve o dinheiro não para todo e qualquer consumidor, apenas para os consumidores de baixa renda. Então, os consumidores de baixa renda que forem tributados, eles poderão receber de volta o imposto que foi cobrado deles. Essa é uma coisa bem nova que surge, né? A Prefeitura do Recife tem aquele desconto de 0 e tantos % no IPTU do ano seguinte, São Paulo, o Estado de São Paulo também tem isso, mas o cashback neste modelo é de fato uma grande novidade. Então, aqueles que têm renda per capita familiar de menos de meio salário mínimo poderão ter de volta o tributo que forem cobrados na aquisição. Alguns produtos, essa volta já é imediata e obrigatória, como botijão de gás, conta de água, luz, gás encanado e telefone, e outros produtos dependem da regulamentação. E aí há uma autorização que o município ou o Estado possa ele escolher para os seus munícipes ou para os moradores daquele Estado que produtos ele vai incluir nesse cashback. Lembrando que boa parte dos alimentos já terão alíquota zero. A cesta básica e etc. já vai ter alíquota zero, mas terão alimentos tributados e que poderão aí ser inseridos no cashback. Essa também é uma figura bem nova, interessante, e que começa a ser operacionalizada de imediato para botijão de gás, água, luz, telefone e para outros produtos, à medida que cada estado e cada município vá ampliando suas listas. Aqui a gente tem alguns regimes diferenciados. A gente tem ouvido muito falar de que vai ter um imposto único, agora simplificou. Não é bem assim, não. Né? No Brasil, não. A gente tem várias regras de exceção, vários segmentos econômicos que não serão tributados na alíquota padrão. Entre eles, a gente tem a cesta básica, que tem alíquota zero. Esse foi um avanço importante, eu acho que vocês viram aquela discussão, a proteína animal vai ou não vai para a cesta básica? A proteína animal acabou indo para a cesta básica, mas os produtos processados da proteína animal não foi para a cesta básica. Então, até uma crítica de muitos setores, porque o filé ficou na cesta básica, mas a salsicha não ficou. Né? Mas o hambúrguer ali não ficou. E a gente sabe que hoje há uma demanda grande, principalmente da baixa renda, por esses alimentos processados que têm um custo menor. O que se espera e se torce
é que parte desses alimentos que não ficaram na cesta básica possam, num segundo momento, ir para um cashback. E aí tem uma devolução mais voltada especificamente para a baixa renda e não para toda a sociedade. Produtos para a saúde menstrual, também. Hortifrutícolas, já era isento, para a gente dizer de verdade, né? Se a gente olhar, tem convênio desde 1970, isentando isso. Dispositivos médicos também, muitos deles já eram isentos. De acessibilidade, cadeira de roda também, a gente tem uma longa lista já de muito tempo. As composições enterais e parenterais, agora porque muita coisa entrou na moda, né? Eu acho que começou a se falar muito que se alimentava por, né? Produtos parenterais e que levou a facada e tinha que ser isso. Aí arrumaram um jeito de criar um capítulo para dizer, olha, os produtos, as composições enterais ou parenterais são isentas. Poxa vida, é muita especificidade, né? Isso. Táxi já era isento e continua. Serviço de transporte também continua. E o ICT, que é as escolas de ciência e tecnologia, continuarão isentos. A gente tem uma redução específica de 30% para os profissionais de profissões regulamentadas, advogado, médico, dentista, contador, esses têm 30% de redução. Tem 60% de redução serviços de educação, serviços de saúde, dispositivos médicos está aí também, Alexandre? Está, porque a gente tem dispositivo médico isento e dispositivo médico com redução. A gente tem também aí os dispositivos de acessibilidade, também as composições, porque a parte que está lá, a parte que está cá, uma divisão dessa linha. Produtos de limpeza, também tem uma parte que está lá nos isentos e uma parte que está cá nos 60%. Alimentos também tem alimentos com 60%, apesar da grande maioria estar na lista da cesta básica. Insumos agropecuários, produções artísticas, comunicações, bens relativos à segurança e reabilitação urbana também são atividades que poderão ter redução de 60%. Hoje a Prefeitura do Recife, por exemplo, tem uma política de reabilitação urbana dando redução do IPTU. Então a gente vai poder ter um cenário em que aquele empresário que investe no Recife Antigo, por exemplo, e faz uma recuperação de um prédio, ele poderá ter o desconto do IBS sobre a sua atividade em relação àquele conjunto de imóveis que ele tem na área de reabilitação urbana. Há créditos presumidos, mas muito mais voltados aí para coisas bem específicas, né? A produção rural, a gente sabe da dificuldade que é ter esse controle da produção rural, porque eu tenho muitos parceiros, né? Muitos integrados, então eu sou um produtor de ave, mas tenho um frigorífico, mas quem cria a ave é fulano de tal, é Beltrano, é Cicrano, e assim, a atividade rural tem muito isso, então há a previsão, sim, de um crédito presumido. Transporte de carga, os materiais reciclados, que hoje tem um diferimento, e os bens móveis usados, que está ali também no material reciclado, né? Que hoje também tem uma redução de 80%. Aqui, só um parêntese. Não, isso é... Outros regimes específicos. Aqui são regimes que não necessariamente haverá uma redução da tributação. É um regime que tem uma apuração diferente. Essa apuração diferente é mais ou menos imposto do que quem está no regime regular. É difícil. Né? Mas estão aí os combustíveis, talvez para garantir mais. Estão aí os serviços financeiros, talvez para garantir menos. Planos de saúde, concurso de prognóstico dessas BETs, bens imóveis, cooperativas, bares, hotéis, transporte coletivo de passageiros, agências de viagens e serviços relacionados a atendimento a consulados. Eu tenho tratados internacionais ali, mas são serviços vinculados e muito específicos, é um nicho bem pequeno.
O que merece destaque aqui talvez sejam os planos de saúde, que passam a ter um regime próprio, o sistema financeiro, que passa a ter uma alíquota bem menor, mas sobre todas as transações financeiras, e a atividade de bens imóveis, porque elas também terão um regime muito próprio, porque não é fácil na atividade de bens imóveis eu fazer essa apuração de débito e crédito. Quanto foi que eu gastei de tijolo, de cimento, né, de brita, e disso, e daquilo outro, quanto foi o custo? Então, eles também terão um regime próprio, e os bares, restaurantes e hotéis, talvez de todos os regimes, seja o que seja mais objetivo do ponto de vista do resultado final, porque ele diz que o novo tributo, a nova IBS e o novo CBS, não podem importar numa majoração da tributação desse setor. Que a alíquota futura deverá ser tal que garanta que eles pagam o que já pagam hoje com o ICMS, o PIS, a COFINS e, eventualmente, o ISS, no caso dos hotéis. Então, esses foram setores preservados que não terão majoração da carga tributária. Terão a carga tributária definida posteriormente, mas olhando a incidência de hoje. O imposto seletivo, já estamos caminhando aí para o final, ele vai incidir sobre veículos, cigarros, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, refrigerantes, né? Leia-se ali, bens minerais e concursos de prognóstico. Por isso que eu disse, a arma de fogo não está aí, talvez devesse estar, né? Bebida açucarada, eu não sei se é tão assim ruim tomar um refrigerante regular, né? O zero está fora da lista, mas o regular está dentro da lista. Foi. Os veículos mesmo. A gente tem uma política de isenção do IPVA para quem tem veículo elétrico, 100% elétrico. Mas agora o veículo 100% elétrico vai pagar seletivo. Entenda, né? Já concluindo o final, a gente tem 2 fundos de compensação bem importantes. Quem hoje tem incentivo fiscal terá nos anos de 29, 30, 31 e 32 uma compensação pelo governo federal daquele incentivo que eles estarão perdendo em razão da transição. Essa compensação pressupõe uma habilitação junto à Receita Federal, mas, em teoria, o governo federal vai pagar aquilo que a empresa perdeu de incentivo durante 29, 30, 31 e 32. Isso aí é o orçamento previsto ali, 8 bilhões... 33 não tem mais compensação. Nem tem incentivo. Eu acho que eu não coloquei. Há um outro fundo também, que é um fundo de desenvolvimento regional. O Pernambuco, por exemplo, chega a ter, não sei se é 5,5 ou 8,5, agora está na dúvida desse fundo de desenvolvimento regional. Algo em torno, acho que é 8,5, algo em torno de 5 bilhões de reais por ano para investir em infraestrutura e em desenvolvimento regional como substituto do PRODEP, do PROINDE, dos incentivos atuais. Aqui eu destaquei só um pouco da atividade imobiliária, porque até o Marcelo disse, fala aí da atividade imobiliária. Aquilo que eu disse, a atividade imobiliária, tanto a compra e venda de bens imóveis, como o aluguel de bens imóveis, passa a estar sujeito à IBS e à CBS. A gente tem aí a possibilidade de uma nota fiscal própria, que deve, e acredito que vai surgir aí ao longo de 2026. Começa com a nota de serviço e depois vai migrar para um regime próprio. A gente tem, para esse setor, 2 benefícios importantes, que na locação é uma redução de 70% e na incorporação imobiliária uma redução de 50%. Há outros pontos de mais destaque, que eu trouxe ali só o que era relevante mesmo. Há um redutor social para quem vende imóveis abaixo de R$300 mil. Né? Há outras políticas bem específicas, bem pontuais, mas acho que o que fica aqui de mensagem é que a atividade imobiliária também vai estar sujeita a esse novo regime. Terminei. Passei, mas terminei. Gente, o tema é muito abrangente, muito... Então, vamos abrir, já depois do horário, vamos abrir para 3 perguntas só, para que possa... Então,
Só... Certo. Duas, Horácio e Marcos. E Carlos Teixeira. Gostaria de... Calma, Horácio, só um momento, rapidinho. Com licença, eu queria agradecer a Alexandre, é um companheiro, ex-colega de trabalho, mas que sempre apoia quando a gente precisa. E 2 pontos importantes que a Alexandre colocou é que uma das premissas é não aumentar a carga tributária atual que hoje se paga. E um dos maiores facilitadores, a gente que é auditor da Fazenda sabe, essa panaceia tributária que é no país, que você tem 27 legislações estaduais e 5.000 legislações municipais. Agora você vai passar a ter uma legislação única que vai reger o consumo. Isso diminui muito o custo do Brasil e facilita a identificação que acontece no IVA, que ocorre na Europa e outros países, é de você poder emitir a nota e ali na nota você saber o quanto você está pagando de tributo. Hoje, como a tributação ocorre de forma cumulativa, tributo em cima de tributo, na verdade, quando você compra o produto, você não consegue identificar o quanto tem de tributo ali. E com o IVA dual, CBS e IBS, isso vai ser possível. Mas muito obrigado, Alexandre. Parabéns. Acho que o presidente Marcelo tocou num ponto que eu ia tocar rapidamente. Não precisa registrar a beleza de aula que nós tivemos aqui, de exposição de Alexandre, está de parabéns. E de minha parte eu agradeço muito o aprendizado que tive com a exposição dele. Mas o presidente registrou um ponto importante, que é o seguinte: pela primeira vez na vida no Brasil, nós vamos ter o imposto incidindo exclusivamente sobre o preço do produto. Não vai ter imposto embutido como é hoje, imposto calculado por dentro que na prática, aumenta a alíquota do imposto. Porque se você tem um imposto de 20% dentro da mercadoria e você calcula mais 20% sobre a mercadoria com os 20%, esse imposto vira 24%, que é o que está acontecendo até hoje no Brasil e vai deixar de acontecer. Um outro ponto relevante, eu acho que em relação à atividade imobiliária, e você pode esclarecer rapidamente, é que o imóvel de herança, o imóvel da viúva, que todo mundo tem preocupação, necessariamente não vai ser tributado, vai depender do preço do aluguel, vai depender da quantidade de imóveis alugados que a pessoa tem. Você poderia tocar nisso aí? Isso. Obrigado. A tributação sobre bens imóveis tem 2 limitadores, 2 pisos. Um é ter mais de 3 imóveis alugados. Então, se eu tenho 2, se eu tenho até 3, eu não pago. A partir do 4º imóvel, eu pago sobre os 4. Não pago só sobre o que está a mais. E o outro é se essa minha alocação tem um rendimento inferior a 240 mil. Então, mesmo que eu tenha um único imóvel anual, se ele gera um rendimento maior do que isso, eu vou ser obrigado a pagar 240. Então, esses são 2 limitadores importantes, né? Quem tem menos de 4 imóveis, de 3 para baixo, e uma renda inferior a 240, não vai ser obrigado a pagar. Quem passar desses 2 pisos aí, serão obrigados a pagar o IBS e a CBS. Ô, Alexandre, isso. Vê só, é rápido. Diz que tinha uma velha chorando porque um rei muito perverso tinha morrido. E todo mundo foi a ela perguntar por quê. Ela disse, porque meu avô dizia, o rei que vem é sempre pior do que o rei que vai. Você acha que esse governo está fazendo isso porque não quer arrecadar mais? Ou simplesmente isso é uma maneira de enganar todo mundo e meter a mão no bolso da gente? Acho que todo problema complexo tem uma resposta simples que não vai dizer muita coisa. Mas tem muita coisa em jogo. Acho que tem um interesse que a gente não pode esquecer, cada vez maior de arrecadação. A gente vê isso localmente, não precisa ir muito longe, não. Né? A alíquota, um dia desse, subiu de 18 para 20,5%. E subiu de 20,5% para dizer, num novo imposto, faça as contas com 20,5%, não faça as contas com 18%, não. Né? Então, essa ânsia arrecadatória, ela está presente. É um fator que está lá. Acho que
O caos do ICMS, em especial do ICMS, também favoreceu, porque ninguém aguentava, nem os estados aguentavam mais o ICMS, né? Não aguentam mais o ICMS, então esse também é um fator determinante. Essa proximidade com outros países, também com a tributação de base mais ampla, né? Os IVAs aí afora. Agora, tem suas distorções. O fato de termos o maior IVA, o fato de termos, por exemplo, você tocou no assunto, o imposto por dentro e o imposto por fora. Vai faltar muita educação ainda. Eu não acho, eu pessoalmente não acho que em 2027 a gente tem imposto por fora. Por quê? Porque quando eu vou nos Estados Unidos, que olho na prateleira que o produto custa R$100 e no caixa me cobram 106, eu ainda aguento. Mas se eu for na prateleira e o produto custar 100 e eu tiver que pagar 130 no caixa, é difícil. Então, a gente vai passar por um processo de aculturação disso, que não vai ser um processo simples. Quem vai para a fila do supermercado, vê quantas vezes está lá, dono de casa, passa esse, agora parou. Né? Aí bota um cartão e diz, esse resto aqui eu vou deixar porque esse mês não deu para levar. E aí... o cara já vai com a maquineta e agora vai ser obrigatório ainda mais, né? E a poluição... Sim. Contra a carga tributária do Brasil, que é a maior do mundo. Quando o sujeito souber que vai estar pagando 28% no litro de leite que ele compra, ele vai saber. Até a própria divulgação, o varejo, e eu atendo o setor de varejo e os institutos vinculados ao varejo, têm questionado muito isso, até pela própria poluição da informação. Né? Hoje você vai no atacarejo, já tem a informação do preço de varejo, do preço de atacado, e tem uma informação do preço de varejo com imposto, do preço de varejo sem imposto. Daqui a pouco você vai ver tanto número que não sabe direito qual é que eu estou pagando mesmo, e volta para o caixa para estar fazendo conta lá no caixa. Então, acho que essa é uma coisa que precisa ser vista e que vai acontecer gradativamente. Acho que a consciência da população do que vai pagar é algo que tende a agregar nesse processo, porque eu vou estar enxergando de forma muito mais clara. Não sei se é uma coisa que eu vou experimentar, ou que meu filho vai experimentar. Talvez o meu neto, talvez as gerações futuras venham com uma cultura diferente. Porque eu confesso eu mesmo, eu chego num café, peço um café, um pão de queijo, a mulher faz, quer a nota? Eu digo, não passei no cartão, joga a nota fora. Você nunca se preocupa muito, né? Porque a menina tira a nota lá no caixa, o rapaz tira a nota no caixa, você se importa em pegar o celular, passar no cartão e faz, o senhor vai pegar a nota? Eu disse, não. E aí joga, não é nem o não emitir a nota, é não se interessar para saber com o que está lá. Então, a gente tem isso. A gente termina a feira no supermercado, pega a nota, amassa e joga fora. Então, acho que essa cultura vai mudar, mas vai mudar, acho que a médio e longo prazo. Uma pergunta, parabéns pela excelente palestra, excelente aula, né? Agora, tem uma pergunta. Quem foi ou quem foram os pais da criança? Eu digo na área econômica, quem é que foi o pai disso? Está entendendo? Não na área política, não. Quem foi, como economista, que liderou esse modelo, esse projeto, ou quem foram? Tu tocasse numa ferida tão grande, Vicente, porque hoje a gente tem tido nos grupos que debatem de forma mais próxima à reforma, uma certa revolta, chateação bem grande, porque a Pi, que foi o economista, de alguma forma, que liderou esse processo, ele não esperou nem a reforma terminar, já saiu para uma empresa de consultoria. Pelo amor de Deus, né? E aí você faz, como é que eu concorro numa empresa de consultoria com ele? O cara faz, ou você vai contratar a Pi, que foi o pai do menino, né? Ou o Alexandre, que viu o menino nascer de fora. Então, tem muito. O que mais tem aí é a gente dizendo que é pai. Se fizer o DNA, não sei se é realmente, mas
talvez, assim, apesar dessa discussão, eu acho que desse desvio, de alguma forma, que a PI cometeu, a PI tenha sido a grande liderança nesse processo de concepção do modelo. Para finalizar, eu gostaria de Quanto a isso, rapidinho. Carlos. Quanto a essa questão, essa é uma ambição há tempo de Secretaria da Fazenda, que se discute isso há mais de 20 anos, a reforma tributária, o princípio do destino e da origem, que o Sul e o Sudeste não aceitavam. E eu gostaria de fazer, por ser um colega da gente, Décio Padilha, ex-secretário da Fazenda, coordenou esse projeto dentro do ENCAT e do CONFAS, e pela primeira vez ele conseguiu unanimidade com todos os estados do país para apoiar a reforma e, com o apoio de Bernard Api no Congresso, que foi eleito, conseguiu aprovação. Então a gente tem um pouquinho de DNA pernambucano dentro dessa reforma. E eu gostaria de também elencar o nome de Décio Padilha, que eu acho que foi uma pessoa muito importante. Mas eu acho que alguém ia falar ali atrás. Era a última pergunta, para encerrar, que já passou o horário, 15 minutos do horário. Rapidinho mesmo. O que eu pude vislumbrar nessa reforma fiscal, que ela é socialista. É socialista. Eu sou empresário desde 1990. Eu nunca vi meter a mão com tanta sede, tá? Não sei se aqui alguém conhece a Havana, em Cuba, entendeu? Vamos fazer a mesma coisa com essa reforma com o que existe em Cuba. Hoje nós temos mais de 95 milhões de brasileiros ganhando algum tipo de benefício. Com essa reforma fiscal, isso vai duplicar. Porque o empresário não está sendo apoiado em nada, não está sendo estimulado a produção, o aumento de produção para gerar renda para o Estado. O Estado está querendo tirar renda do empresário que produz de forma meritocracia, né? De forma meritocrática. Então, o que eu estou vendo aqui, se essa reforma acontecer nesse Estado que está hoje, e cada palestra que eu vou sobre reforma fiscal, eu vou a todas, que eu posso, né? Eu chego à conclusão que isso aqui é impraticável para qualquer empresa. Para qualquer empresa. O setor de varejo que eu conheço bem, você tem margens médias, margem de varejo média, markup, 30%. Como é que eu vou dar 28% para o Estado? Não dá. A conta não bate, velho. A conta não fecha, entendeu? E outra coisa, imóveis, só para finalizar, aqui pelo imóveis, quem tiver mais de 3 imóveis alugados, a partir do quarto, ele deixa em estoque, não aluga, deixa como investimento. Fica a dica. Tá? Mas vai ter que mudar isso aí. A gente vai ter aí algumas adaptações. O que eu acho em relação a isso do mercado, acho que até mais do que uma reforma socialista, eu não vejo nesse sentido. Se a gente olhar direitinho e fizer as contas, um contribuinte do regime normal, hoje, paga mais do que vai pagar amanhã. A reforma, nominalmente, a carga nominal para um contribuinte do regime regular diminui. O problema é que essa diminuição decorre de uma redistribuição da carga. E aí o que é que acontece? As empresas sulistas, que não têm comumente incentivos fiscais, ela tem uma carga efetiva mais próxima da carga nominal. As empresas nordestinas, do centro-oeste, do norte, o norte mesmo, porque a Zona Franca continuou com incentivo, né? Mas as empresas do nordeste e centro-oeste, que têm uma carga efetiva inferior à carga nominal, porque eu digo que pago 20%, 20,5% de ICM, mas no fundo eu arrecado 2%. Porque eu tenho um PRODEP de 90%, porque eu tenho uma redução disso, eu tenho uma redução daquilo. E aí esse que tinha um incentivo de 90% e que de vez de 20 paga 2, ele vai sofrer quando tiver que pagar 28, porque ele vai pagar 28 e o cara de São Paulo vai pagar 28. Um drama que eu acho que a gente vive como Nordeste é ser competitivo num cenário em que
A empresa do Sul terá a carga reduzida e a indústria do Nordeste terá a carga elevada. Esse é o desarranjo, né? Muito mais até, acho que há uma influência muito mais sulista do que uma influência do ponto de vista socialista ou coisa que o valha. Essa era uma luta importante do Sul. A gente tem várias ações nesse sentido. Essa é uma, o fim dos incentivos e a igualdade de carga. Uma outra, que a gente teve agora, a tributação da renda. A tributação da renda só vai, do dividendo, desculpa, só vai incidir para aquele que recebe lucro de empresa que não paga 34. Quem é que não paga 34? Quem está na zona da Sudene. Quem tem incentivo de imposto de renda. Porque a empresa do lucro real, que apura receita e despesa, está muito próxima, tem uma tendência muito grande a estar nos 34. Quem não está no 34 é quem tem 75% de perdão do imposto de renda. Não é isso, Saulo? Então, esse empresário, além da queda, é o coice. Porque ele vai ter que pagar mais imposto, a carga dele nominal vai estar cada vez mais próxima da carga real, e ele ainda vai ter que pagar mais sobre a renda, porque ele não tributa o imposto de renda da mesma forma que tributa o empresário lá do Sul. Então, acho que isso mostra muito mais esse viés de tentar igualar os desiguais, né? E isso mostra muito mais essa pretensão e essa influência. Quando a gente olha até o próprio corpo técnico que teve à frente, ele é formado majoritariamente por sulistas. E aí é difícil, do mesmo jeito que eu estou defendendo aqui veementemente o Nordeste, era difícil eu estar lá e não defender, né? É difícil para ele não estar lá e não entender o problema sobre a ótica do empresário de lá, que quer tomar o mercado daqui, mas o cara daqui tem um incentivo e não deixa ele tomar o mercado. O protocolo. Da hora, a palestra foi muito interessante. Não de graça que a gente já passou quase que 20 minutos na nossa reunião. Eu queria entregar a Alexandre Albuquerque, com muito orgulho, o diploma. O Rotary Clube do Recife agradece a palestra do companheiro Alexandre Albuquerque pela brilhante abordagem com o tema Reforma Tributária, Recife, 8 de novembro de 2025. Muito obrigado. E eu solicito que todos fiquem em pé para saudar o pavilhão de bandeiras. Considero encerrada a nossa reunião plenária.